Deus abençoe os irmãos. Vamos se pôr de pé, vamos iniciar nosso culto em adoração ao nosso bondoso Deus. Senhor Pai Celestial, quem somos nós, Senhor, por estar aqui? Foi só pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor tem trazido cada um que chegou aqui, Senhor, para nós juntos podermos louvar e agradecer o Teu nome, porque o Seu nome é digno de toda honra e toda glória. E aqui nós estamos, ó Pai, pedindo, dá-nos, Senhor, o Teu entendimento, Senhor. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor. E abençoa cada um que chegou até aqui, Senhor. Que cada um possa sair daqui, ó Pai amado, com o coração cheio de alegria, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós durante esta semana, Senhor. E que o Senhor tem provido esse momento, Senhor, de nós podermos estar aqui, ó Pai, reunidos para glorificar o Teu nome, Senhor. Porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Abençoa também o irmão que chegou até aqui, Senhor, que vai trazer a Tua palavra, Pai, para que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou meio ruim da garganta, não sei se eu consigo cantar. Nós vamos cantar até que vai, até que nós conseguimos, e depois o irmão canta mais um pouco com nós aí, para nós se alegrar, né, irmãos? Vamos cantar o hino de número 190, irmãos. Vamos cantar dois hinos aqui, que não é muito puxado, para nós louvar o Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois tão frágil sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo.
Amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. 181, irmãos. Hino de número 181. Bem-aventurado o que confia. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, velho foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Liga Sagrada não ruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a confessar para o eterno Deus céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas que voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos paz de Deus e o glorioso ser. Tem no coração por mais ferido, mas daquela glória a dizer. Quando aqui as flores já envelhecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Antigos e poesias, por escritos em tribulação, se ouviram na escuridão. Se confias inteiramente na imensa graça do Senhor, seja alegre hoje o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja divina, o herói como vencedor. Em no céu mais forte quem avisa, que te leva ao seio do Senhor. Amém, Senhor. Oi, eles estão indo para cantar? Não tem hoje? Louvados. Tem alguém que tem um hino? Nós vamos cantar mais um aqui, então, e depois o irmão Gilberto está cantando, trazendo a mensagem para nós nesta noite, né? Amém. 206. Hino de número 206. Do teu pecado onde queres entrar, seu sangue tem poder, se
poder, aonde as cruz, toma língua escapar, teu sangue tem esse poder, a poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Poder, sim, prova o pecador, só aceita o nome de Jesus. É isso, tua vaidade acaba, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Seus paixões queres dominar, teu sangue tem esse poder, a poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder, sim, oh, aceita o nome de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se podem tirar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, prova sem igual, só no sangue de Jesus. Poder, sim, prova o pecador, oh, aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, será o seu sangue o poder, a poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador, oh, aceita o nome de Jesus. Vamos se pôr de pé, irmãos? Vamos botar as armas e fazer oração pelas ofertas. Obrigado, Senhor. Querido Jesus, uma vez mais, nos apresentamos diante do trono da graça e misericórdia, Pai querido, e rogamos a bênção para os ofertantes, Pai, nesse momento, porque nós sabemos que faz parte da mesma, Senhor, e queremos ser abençoados. Continuação desse culto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmão Gilberto. Canta conosco e fique à vontade na graça de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Não precisa isso agora? Ah, só para sair. É. Melhor.
Vocês estão bem, irmãos? Louvado seja Deus. É bom nós reunirmos na presença de Deus, adorar o nosso Senhor. Eu fico feliz e é de ver vocês felizes na casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Estamos todos aí lutando pelo mesmo objetivo, né? É entrarmos na glória. Então vamos cantar, né? Vocês querem cantar, Maruzina? Então vamos cantar. Posso pegar aqui, irmão? Nós vamos cantar o número... O senhor me empresta o hinário, irmão? Vamos cantar o 400 do hinário? Creio que vocês conhecem ele. Eu tenho um lar do outro lado. Eu tenho um lar do outro lado, no sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho um lar. Eu tenho um lar nessa glória eterna, onde não entrarás a morte. Onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Verei Jesus. Verei Jesus do outro lado, que morreu na cruz. E morreu na cruz para salvar-me. E em seus braços descansarei. E para sempre, sempre feliz serei. Eu tenho um lar. Eu tenho um lar nessa glória eterna, onde não entrarás a morte. Onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho um lar nessa glória eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos cantar um outro hino aqui? Ismael, vem me ajudar aqui. Graças a Deus, Deus tem sempre dado para nós uns moços para ajudar, hein? Nós temos ajudado o pastor nos roteiros e graças a Deus dificilmente eu saio sozinho, né? Canto também. E então sempre tem um, tem outro, tem esse aqui, é meu sobrinho, tem outro meu sobrinho, Nicolas vai sempre junto, minha esposa. Então nós estamos aí para adorar o Senhor. Nós vamos cantar, deixa eu me achar aqui, irmão. Você conhece aquele hino Graças Dou por esta vida? Conhece? Acho que é um Dó maior? Um Ré maior. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Não, pega um Dó maior. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou.
graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, pelas dor, pelo perdão. Vamos arrumar essa nota aí, vamos pegar um Lá maior. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo sono que te dá, pelo dom da eterna vida, sempre graça sei de dar. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem hinos, não é? Tem hino para cantar? Deus continua abençoando os irmãos. Posso mudar aqui, irmão, para ele? Cantar o 220, Divino Companheiro. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu te dissipas de todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho,
ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. Nicolas. Glória a Deus. Valeu. Deus abençoe os irmãos. Amém. Quando você cantar? Vamos cantar aqui lá no céu tem rua de ouro? Tá bom. Então, vou pegar um lá maior. Lá no céu tem as ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem as ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ai, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá, para ficar com Jesus, pois lá no céu eu iria voar. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Lá no céu, rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Ai, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Estamos meio desencontrados com o companheiro. Vai cantar mais um? Eu não sei o que ele viu. Canta aqui. Canta. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. Essa manhã. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou vale, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, Por isso estou aqui. e se eu não adorar, faltando em mim, Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu.
sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Jesus. Vamos cantar mais um? Deus está aqui. Eu acho que pode ser um dó maior. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. De novo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Os irmãos têm mais hino para cantar. Vamos cantar mais um hino. E já passamos então para a palavra. Ao ser um dom maior. Uma gota do teu sangue sobre mim. Sabemos que uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo muda tudo o quadro. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota bastará para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. De novo. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota bastará para mudar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. Eu te peço que me leves junto a ti. Eu te peço que me leve junto a ti. Porque hoje quero mudar. Porque hoje quero mudar esse duro coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. Glória a Deus. Pai Celestial, te agradecemos por mais uma tarde em que nós estamos aqui encerrando o dia na sua presença. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor disse em sua palavra, quando reunir 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali presente. E o Senhor tem a liberdade aqui, Pai,
Nós viemos para te servir, Senhor Jesus, nós viemos para te adorar. Estamos ansiosos ouvir a sua voz. A nossa expectativa, Senhor, desse culto essa noite é que o Senhor tome o controle de cada um de nós, Pai, e faz de nós, Senhor Jesus, um instrumento nas tuas mãos. E usa-nos como o Senhor quiser. Neste momento, Senhor Jesus, eu vou ler a sua palavra e eu saio de cena nesse momento, e que o teu Espírito Santo tome o controle e fala com cada um de nós. Tu sabe de que cada um precisa nessa noite, Senhor. Tu sabe de que cada um necessita, Senhor. Tu conhece todos os dias os teus filhos, Senhor. Tu tem caminhado todos os dias, então tu sabe o que eles precisam, Pai. Ó Deus, traz a palavra correta neste momento e fala em cada coração, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso, Pai, para a sua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos. O livro é Hebreus, o capítulo é o 4 e o verso é o 16. Posso pegar o microfone aqui, irmão? Louvado seja Deus. Hebreus 4 e 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pai Celestial, lemos a sua palavra. Ó Deus, toma esse texto e nos traz um contexto dela, Pai, e fala no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos, podem assentar. Deus abençoe grandiosamente. Eu sou muito feliz, agradecido de estar aqui com vocês. E me sinto feliz de ver vocês felizes, cantando, adorando o Senhor. Eu me lembro de quando eu ainda era pequeno e nós congregava em uma certa denominação, mas eu me lembro daqueles cultos, onde eram os cultos domésticos, nós reuníamos, morávamos no interior, e um ia na casa do outro, e nós tínhamos uma expectativa de quando chegasse a noite, nós encontrarmos ao outro, íamos um na casa do outro, e isso então tem sido escasso nesses últimos dias. Nós vemos que tudo isso é algo que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor ia esfriando, as coisas iam esfriando. Mas eu quero dar um conselho a vocês: cuide para que não esfrie essa chama do Evangelho na vida de vocês. Continuem dessa maneira. Deus está aqui para abençoar a cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. Então, com a graça de Deus, eu quero falar com os irmãos e intitular essa mensagem A Aproximação de Deus. Nós sabemos que uma aproximação, quando você quer conhecer alguém, você tenta se aproximar daquela pessoa. Você não sabe como ela é, você não sabe qual é o caráter daquela pessoa, você não conhece. Então, se você quer conhecer, tu vai se aproximando daquela pessoa. Então, quando você se aproxima, você vai conhecendo, você vai vendo que pessoa é aquela. Então, assim também em termos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos conhecer a Jesus, nós não podemos ficar só no que nós ouvimos, mas entrarmos então em sua presença e ter uma real aproximação dele. Mas como é que nós vamos ter essa aproximação? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê que se aproxima de Deus, a Bíblia diz
é necessário que ele creia que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós sabemos que para nós nos aproximar de Deus, nós temos que nos aproximar através da fé. Eu tenho fé que ele está aqui nessa noite, porque ele prometeu e eu creio em sua palavra. Quando ele disse, estarei convosco e em vós todos os dias, ele está aqui se manifestando em nosso meio. É por isso que nós temos esse gosto de levantar a mão, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós adoramos, porque isso é Deus em nós. Aí vem Paulo e diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que nós temos esperança? Por que nós sabemos que tem o céu? Por que nós dizemos que vamos para o céu? Porque nós temos a esperança da glória. É Cristo em nós. Louvado seja Deus. Então a aproximação, ela nos traz a conhecer a pessoa. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós a conhecemos. Eu estava lendo a mensagem, Cisternas Rotas. O irmão Brando diz assim, a fé, a mensagem Cisterna Rotas, o irmão Brando atrás, você sabe que é uma cisterna, né? Creio que aqui vocês devem ter. A cisterna, que é a pegada da água da chuva, ou não, aqui vocês não têm, né? A tal da cisterna, né? Porque vocês têm, aqui é fonte, você tem água, você tem tudo aqui, né? Graças a Deus. Mas então, onde não se tem água, onde não se tem uma fonte de água cristalina que jorra, o que eles fazem? Eles fazem uma cisterna, eles fazem aquela caixa, aquela cisterna, e quando chove, aquela chuva que cai ali em cima do telhado, dos galpão, das casas, ou eles colocam uma lona ali para captar aquela água, e aquela água corre dentro daquela caixa ali, e aquela caixa ela transborda quando dá bastante chuva, mas precisa de chuva para aquela caixa transbordar. Mas não é assim lá na fonte. O irmão Brando diz, lá na fonte você chega lá de manhã, chega de tarde, o sol pode estar quente, mas aquela fonte está lá borbulhando. Ele diz, e assim é a fé. O homem que tem aquela fé intelectual, ele compara como aquela cisterna. Aquela cisterna ali, ela enche, mas precisa de chuva, precisa de avivamento, precisa de algo que enche aquela caixa ali. Mas você vai lá na fonte, aquela água está correndo dia e noite. A cisterna, ela cria aqueles micróbios, ela cria aqueles limbros, a cisterna cria sapo, a cisterna... Mas você vai lá na fonte e não tem nada disso, aquela água é sempre limpinha. Você vai na religião, você vai na fé intelectual, e você vê que pessoas precisam de avivamento para eles manter a fé, mas aquela fé que vem lá da alma, aquela fé genuína, aquela que não é uma fé intelectual, ela vem lá do fundo da alma, então essa fé está vindo lá da fonte, então nada suja, não precisa de reavivamento para nós estarmos com essa fé ativa. Nós estamos crendo em Jesus Cristo, com avivamento ou sem avivamento, com cura ou sem cura. Nós sabemos que Ele está nesse lugar para abençoar. Louvado seja Deus. Então a nossa fé não está baseada em que Deus faz. O que acontece, a nossa fé está baseada nas promessas dEle. Se Ele faz ou se Ele não faz, Ele é Deus, Ele pode fazer. Não precisa eu ser curado para mim dizer que Deus é curador, mesmo que eu não seja curado, mas Ele continua sendo curador. Ele continua sendo o mesmo Deus, porque eu sei que Ele fez lá no passado, Ele fez tanta coisa. Nós olhamos quando as pessoas ousavam se aproximar de Jesus Cristo, nenhuma delas voltou novamente da mesma maneira. Se nós olharmos para aquela mulher que se aproximou de Jesus ali, que ela estava com aquele fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela disse, os médicos já me desenganaram, disse que não tem mais jeito para mim, disse que eu não posso mais, mas eu ouvi falar de Jesus Cristo, um que está andando aí, e Ele está fazendo milagre, está fazendo maravilha, se eu pudesse me aproximar dEle, a ponto de eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela colocou isso em seu coração, e ela começou a esforçar para saber onde Jesus estava, mas daqui a um pouco Jesus estava passando ali na rua da casa dela, porque Jesus sabia, Jesus não passou ali simplesmente porque ele tinha que passar, mas antes da fundação do mundo ele sabia que tinha uma mulher que ia precisar dele lá naquela rua, naquele dia. Então ele estava passando lá. Por que ele não passou antes? Porque ele tem a hora certa de passar, ele tem o momento certo de abençoar. Muitas vezes nós pensamos assim, por que até hoje Deus ainda não me abençoou em certas coisas, ou não me curou de certa enfermidade? Irmãos, Deus não chega antes nem depois, Ele chega sempre na hora certa. Ele prometeu e é certo que Ele vai chegar.
Quando aquela mulher ouviu falar, aquelas pessoas ali gritando, descendo pela rua, ela olhou e disse, mas é Jesus que está descendo. Ela disse, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a oportunidade. Eu não vou deixar passar a minha oportunidade. Eu vou chegar e vou tocar na veste de Jesus. E ela desceu, quem sabe, a escadaria com aquele problema. Ela sai na rua ali com aquele problema. E ela vem caminhando e a multidão era tanta ali que a Bíblia diz que eles empurravam Jesus, eles batiam em Jesus e Jesus continuava caminhando. E um batia daqui, outro batia dali e Jesus continuava caminhando. Mas daqui a um pouco ela fez um esforço, ela foi correndo atrás de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou. E quando Jesus parou, ele disse, Pedro perguntou, por que paraste, Senhor? Ele disse, quem me tocou? E quem sabe Pedro olhou e disse, os demais dos discípulos chegaram e falaram para ele, mestre, com tantas pessoas, eles vêm de lá, vêm daqui, de todo lado aí cantando, e todos querem aproximar de ti, todos querem tocar no seu manto. Ele disse, mas alguém me tocou diferente. Não é o tocar em Jesus, é a maneira, é como nós vamos tocar em Jesus. É aquela fé da alma, aquela fé que você diz assim, não, hoje eu vou para a igreja, eu vou para o culto, vou adorar, mas não vai ter muita gente, mas vai ter Jesus Cristo lá. Se tiver só eu vou tocar na hora das vestes do Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu que estaria, Ele está aqui. Então nós vemos que aquela mulher chegou e tocou na orla dos vestidos de Jesus, Ele parou. O que faz Jesus parar? É a maneira com que nós tocamos Ele. Lembra quando o irmão Brando estava fazendo aquela viagem de avião, e ele chegou a uma certa cidade, o avião estava passando por cima daquela cidade, e lá embaixo naquela cidade ali, o avião não ia chegar ali, ele ia ir mais para frente, mas tinha uma mãe, uma mulher de cor que estava orando ali, e ela estava tendo uma aproximação de Jesus, porque o seu filho estava na cama, estava à beira da morte, e o rapaz estava ali desenganado pelos médicos. Ela chegou e disse, dobrou seu joelho e disse, Senhor, aonde está o Elias? Eu sou aquela mulher sunamita, o Senhor me deu o filho, agora onde está o teu Elias para levantar o meu filho da cama? Eu sei que tu és o mesmo ontem e hoje, e o Senhor é eternamente. Se o Senhor tinha lá, o Senhor tem aqui também. Se Ele tinha lá, Ele tem hoje aqui também. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então nós vemos que aquela mamãe ali, com o seu joelho dobrado ali, a casa dela não era um palácio, o irmão Brando disse que era 2 cômodos só, era uma casinha muito simples, mas ali era cheio da presença de Deus, ela tinha uma aproximação real de Jesus, e quando ela dobrou o joelho ali, próximo de Jesus, dizia, eu preciso do seu profeta, eu preciso do Elias desse dia. Deus pega, faz aquele avião descer, põe uma tempestade na frente, e aquele avião não pode passar. Então o piloto ali recebe uma ordem, diz, você não pode ir para frente, você vai ter que descer nessa cidade. Mas por que nós temos que descer nessa cidade? Porque tinha uma oração de uma mãe fazendo com que aquele avião parasse ali, descesse ali. Irmão, a tua oração muda o rumo. A tua oração, quando você ora com fé, quando você chega com fé, não aquela fé intelectual, não a fé religiosa, mas aquela fé da alma. Quando você chega, você muda o quadro, a situação é invertida. Porque aquela mamãe estava ali, o médico disse, não tem mais o que fazer para o seu filho. Ele estava deitado naquela cama e dizia assim, está tudo escuro, mamãe, está tudo escuro. Eu não sei onde eu estou, está tudo escuro. E ela orava e disse, Senhor, onde está o seu profeta? E aquele avião desce. E quando aquele avião desce, o irmão Brando disse que ele sai para colocar algumas cartas na caixa de correio ali, e quando ele está descendo ali, uma voz disse para ele, continue em frente, continue caminhando. Irmão, quando você estiver em algum lugar difícil da vida, você vai ouvir uma voz, continue em frente, siga essa voz, continue em frente, não pare. Não pare. Por que eu não vou parar? Porque eu sou convosco, eu estarei convosco em vós todos os dias. E ele então ouviu aquela voz, continua em frente, e ele continuava em frente, vira à direita, vira à esquerda. Oh, irmão, é tão bom quando nós estamos ouvindo a voz de Jesus e seguindo a voz de Jesus. Não vai por aí, esse caminho é errado, não tome esse caminho, vai para cá. E nós estamos ali ouvindo a voz de Jesus. Quando temos a aproximação, nós conhecemos, eu conheço essa voz. E o irmão Brando conheceu a voz, então continua caminhando, e foi descendo. E ali embaixo havia uma mulher que estava no portão, diz, uma mulher de cor, e ela estava ali, e quando ele vinha descendo, ela disse, olhou para ele e disse, olá, pregador,
como ela sabia que ele era um pregador, o irmão Branham disse para ela assim, como a senhora sabe que eu sou um pregador? Ela disse para ele assim, eu estou aqui desde as 3 horas da manhã esperando, porque Deus me falou que o Senhor ia passar aqui, e Ele me mostrou alguém descendo a rua, porque eu estava orando de madrugada, eu estava tocando na ordem das vestes do Senhor Jesus Cristo, eu tive uma real aproximação dele, e Ele me falou que você ia descer aqui. Então, o irmão Branham parou e ela começou a contar a situação, e disse, o senhor entra na minha casa, e ele entrou ali naquela casa apenas de 2 cômodos ali, era uma casa pequenininha, era uma casa simples, ele disse, não tinha diploma, não tinha coisas de ouro ali, mas tinha uma Bíblia aberta ali, e dizendo um escrito lá, eu e minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, ele diz assim, eu já entrei em palácio, eu já entrei em lugares grandes, diante de pessoas grandes. Ele disse, mas eu nunca senti tanta presença de Deus como naquele lugar ali, aonde Deus está, irmão. Não precisa nós estarmos em multidão para Deus descer e operar em nosso meio. Ele prometeu, não tivesse 2 ou 3 reunidos. Eu vim aqui para tocar nas horas das vestes do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E então ela disse, olha a situação do meu filho. Olha, o irmão Branham contou que ele era um pregador e que ele pregava, que ele era um pastor e que ele tinha aquele dom de cura que Deus fazia através do ministério dele. Então ela disse assim, então está aí meu filho, o médico disse que não tem mais jeito, eles não conseguem fazer ele voltar, mas ali estava a oração de uma mãe sendo respondida. Há um Deus que pode fazer o que o médico não faz, há um Deus que pode mudar o quadro da medicina. Quando a medicina chega e diz não tem mais jeito, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Ele vem e diz, tem jeito sim. O irmão Branham disse para ela assim, a senhora pode começar a orar, irmã. E ela começou a orar ali. E quando ela começou a orar, então o irmão Branham se ajoelhou e disse, ela disse, você não vai orar também, irmão Branham, pelo meu filho? E ele ajoelhou ali, eles estavam orando, ele orando e ela orando ali junto. Então eles começaram a tocar em Jesus, a aproximar de Jesus. E quando eles chamaram Jesus à cena ali, aquele moço que dizia, mamãe, está tudo escuro, não sei para onde estou indo, ele muda aquela palavra que ele estava dizendo. Ele disse, mamãe está clareando o quarto, mamãe está clareando. Quem pode clarear o caminho, quem pode abençoar eu, quem pode abençoar você, é o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós tivermos uma real aproximação dele. Porque que muitos não podem ver, mesmo estando, muitas pessoas vão assentar, muitas das pessoas vão estar junto, vão conviver junto, mas nunca vão conseguir ver o porquê que você é tão animado, porquê que você pula, porquê que você grita, porquê que se bate palma. Eu não entendo aquelas pessoas assim, é porque você tem uma real presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Nós não podemos fazer aquilo que nós pensamos, porque nós se tornamos, que nem o irmão Branham, como aquela cisterna, é somente intelecto. Aí eu acho que é isso, eu acho que tem que ser assim. Não, Deus enviou a sua palavra, e a Bíblia diz, examine a Escritura e cure ter nela a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos uma aproximação real de Deus, irmão. Muda o quadro, muda tudo, faz avião parar, uma aproximação real de Deus, cura enfermo. Quando nós vemos ali, um pouco antes da mulher do fluxo de sangue tocar em Jesus, ele estava indo, e daqui a um pouco chega um homem ali, chamado Jairo, e disse, minha filha está morta, minha filha morreu, o médico já deu o óbito, está assinado o óbito dela, mas ele estava tendo uma aproximação de Jesus. Então Jesus disse assim, o que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, se tu puderes e fazer minha filha levantar novamente. Jesus foi lá e quando ele entrou no quarto ali, ele pega na mão da menina e diz, levanta, e pega aquela menina e leva para ele. Uma real aproximação faz com que Deus mude o quadro das coisas. Quando nós nos aproximarmos, irmãos, de uma maneira não intelectual, não de um pensamento, mas de uma fé genuína, crendo que ele realmente existe, nós vamos ver muitas coisas diferentes acontecer. Coisas que nós há muito tempo não podia ver, nós vamos ver. Eu sei que Deus está respondendo oração de pais, de mães, Deus está respondendo oração de filhos,
Deus está respondendo a oração de pessoas que pediram há 30, 40 anos atrás e hoje está se cumprindo. Mas por quê? Porque teve uma aproximação, mas faz 30 anos que orou. Mas aquela oração, diz o irmão Brana, Deus não tem uma caixa de lixo para colocar as nossas orações. Hoje ou amanhã ou depois da manhã, Deus vai responder. Ele vai chegar bem na hora certa. Louvado seja Deus, nós estamos na dimensão do tempo. E nós sabemos que se nós não receber hoje, nós podemos não estar aqui. Mas Jesus, ele não está na dimensão do tempo. Então ele marca tudo na hora certa. E ele faz a coisa certa, no momento certo, para a pessoa certa. Então ele está respondendo. Nunca pense que a tua oração não vai ser respondida. Não, vai ser respondida, irmão. Deus vai responder a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então a real aproximação de Deus faz nós conhecermos o caráter que tem Jesus. E quando nós conhecemos e sabemos quem Ele é, irmão, não adianta o diabo se levantar e dizer para nós assim, ó, não vai dar certo, não adianta. Nós fazemos o quê? Se nós somos real mesmo cristão e cremos em Jesus, nós fazemos como Jesus fez. Jesus, quando morreu no Calvário e estava ali no inferno, aquela grande festa, dizemos, vencimos, acabou. Aquele que nós achávamos que era o vencedor, aquele que nós achávamos que ia pisar na cabeça da serpente, ia esmagar a cabeça da serpente, se foi, acabou ali. Daqui um pouco cai aquela grande porta do inferno, os demônios começam a estremecer. Jesus chegou, pisou em cima do diabo e diz, me dá a chave do inferno, da morte, porque ela me pertence. Quando nós temos essa aproximação de Deus, quando nós temos essa real aproximação, você pode ter certeza, se o diabo vir e dizer para você que não vai dar certo, sabe o que você faz? Pisa em cima dele e diz, você já foi vencido, Satanás. Você já foi vencido. Nós não temos que ter medo do diabo, irmão. Ele é só um fanfarrão, ele vem e chega, parece ser tão grande, mas ele não é nada. Grande é você que está na presença de Deus. Você que é grande, você que é forte. Louvado seja Deus. Há tantas coisas que nós podemos tomar exemplo da Bíblia. Nós pegamos um Sansão e nós vemos Sansão, um homem forte. Quando prendiam ele ali, atrás daqueles portão, ele ia lá, quem sabe um baixinho desse tamanho assim, pegava aqueles portão, colocava nas costas e subia e levava lá em cima dos montes. O que tem esse homem? A Bíblia diz que ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele. Não era Sansão. Sansão era um homem como qualquer um, mas o Espírito de Deus sobre ele fazia ele fazer grandes coisas. Mas um dia Sansão começou a flertar com Dalila. E quando ele vai e faz aquilo que não era para ele fazer, e Deus se retira dele, uma mulher consegue prender ele. O Espírito Santo tinha afastado dele. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, na sua vida, irmão, nós não somos nada. O diabo faz de nós o que ele quer. Mas se nós estivermos debaixo da glória da Shekinah, da presença de Deus, quando você vai caminhando, os infernos têm que ir se abrindo assim, para você passar, os demônios têm que sair. Louvado seja Deus. Você sabia que quando o culto é marcado, para acontecer o culto aqui, quando você marca o culto aqui, o diabo já fica na expectativa. Ele fica dizendo assim, eu não vou deixar fulano de tal ir lá. Eu não vou deixar aquela igreja abrir. Se abrir, não vai ninguém. Aí Jesus olhou lá para mim, olhou para você e disse, vai estar você. Vocês vão estar lá. Agora nós podemos dizer, não, eu vim porque quis. Não, se Deus não queria que estivesse aqui, ele tinha tirado teu fôlego lá na casa. 5 minutos, você já nem estaria mais nesse mundo. Se nós estamos aqui, porque Deus nos trouxe aqui. Aí Jesus chega assim, pisa em cima do diabo novamente e diz, eu quero ver se fulano e fulano e fulano não vai estar lá. Eu escolhi, eu chamei. Desde a fundação do mundo, antes que tudo existisse, Deus já sabia que nós íamos estar aqui nessa noite. Deus não muda o seu parecer. Ele é tão bom, irmãos. Ele é tão maravilhoso, que Ele traz as palavras para nos confortar. Quando nós achávamos que estava perdido, e o que vamos fazer? Uma religião diz uma coisa, outra religião diz outra, outra diz outra. O que Ele faz? Ele vem com uma mensagem, ele vem com um profeta, ele vai lá e prega a verdade para aquele povo. Alguém vai chegar e vai dizer assim, mas eu não creio naquela mensagem, eu não creio no que o profeta diz. Aí Deus levanta eu e você e nós dizemos, nós cremos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nós cremos no que a Bíblia diz. Então, Deus sempre tem alguém nessa terra para manifestar Ele. Deus nunca vai ficar sem ninguém, não. E não pense que Deus é perdedor, porque Deus não é perdedor, não. Deus sempre venceu batalha, irmãos. E se você está aqui, é mais uma batalha vencida essa noite de tu estar aqui. Deus venceu mais uma batalha hoje. Ele derrubou milhões de demônios hoje para você chegar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
tem coisa que nós nem notamos durante o dia que estamos na casa, mas tantas coisas era para ter acontecido. Aí Jesus do nosso lado, assim, cuida de mim, cuida de você, Ele cuida de nós. Aí nós chegamos à noite, dobramos nosso joelho e dizemos, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pelo dia que passei, Senhor Jesus. Aí Jesus diz assim, ó, eu cuidei de você hoje, os demônios quiseram atacar você, eu não deixei, e amanhã eu vou estar com você. É promessa, estarei convosco todos os dias. Então uma real aproximação, irmão, faz nós conhecer quem realmente é Jesus. E quando nós o conhecemos, então nós vemos, agora, nós também vemos no livro de Isaías, no capítulo 6, vamos ler? Nós vemos também no livro de Isaías, no capítulo 6, quando a Bíblia diz, quando morreu o rei Uzias, Isaías, o capítulo 6, e o verso 1, Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela colocou na minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração desse povo e endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e converter-se e a ser sarado. Então nós vemos aqui quando o rei Uzias ainda estava vivo, a Bíblia diz que o rei Uzias era um rei, ele foi um rei muito abençoado, e é um rei que o seu reinado foi cheio de riqueza, e o rei Uzias, quando viu que ele estava indo tudo bem, que ele começou a se encher de riqueza, então o rei Uzias começou a fazer coisa que não era para ele fazer. E o profeta Isaías, ele olhava para o rei Uzias e dizia, como Deus tem abençoado Uzias, como Deus tem abençoado esse homem, e começou a olhar para ele. Mas Deus então sabia que o profeta Isaías, ele não estava se espelhando naquilo em que Deus tinha chamado ele para fazer, ele estava se espelhando no rei Uzias. Por isso a Bíblia diz aqui, ó, no ano que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então nós vemos que depois que morreu o rei Uzias, ele viu um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. E quando ele viu isso, ele viu os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas. E com 2 asas cobriu o seu rosto. Essas 2 asas cobrindo o seu rosto, diz que eles eram reverentes. Eles não eram qualquer um, eles não entravam na presença de Deus de qualquer maneira, eles entravam com uma reverência, eles eram reverentes. E com 2 cobriam os seus pés, falando de humildade. Eles eram reverentes, eles também eram humildes. E com 2 asas, eles voavam, falando de ação. Eles diziam que eles eram reverentes, eles eram humildes, e eles eram crentes que tinham obras.
Por isso nós vamos ver no livro de Tiago, dizendo que a fé sem obra é morta. Porque nós somos crentes, nós temos que agir como crentes. E quando nós temos essa aproximação de Deus, nós não precisamos esforçar para ser crente, nós vamos ser crente automaticamente. E nós não somos crentes só porque Deus abençoa nós, só porque Deus dá isso, só porque Deus dá aquilo. Nós somos crentes na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo, nós vamos ser crente porque é Deus em nós. É Deus caminhando através de nós nessa terra. Então nós vemos que eles eram reverentes, eles eram humildes e eles agiam. Então nós vemos que quando o profeta Isaías viu isso, e quando ele viu a glória de Deus, aí ele conheceu quão necessitado ele era de ter uma aproximação real de Deus, que ele chegou a dizer: ai de mim, se os anjos, se os serafins, que nunca pecaram, eles tinham que ser reverentes, eles tinham que ser humildes. E para entrar na presença de Deus, o profeta Isaías olhou e disse, e Isaías, irmãos, não era um homem incrédulo, não era um homem mundano, ele era um profeta. E ele olhou e disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ali havia um anjo. E ele disse que um daqueles serafins voou e foi até o altar. E pega uma brasa viva lá do altar, e vai e toca nos lábios de Isaías, e disse: toda a tua iniquidade foi tirada. Há um anjo nessa noite também, trazendo brasa viva do altar, e quer tocar em nós, e se há alguma iniquidade vai ser tirado nessa noite, porque quando ele vem para nos abençoar, e nós não podemos entrar de qualquer maneira, mas se nós entrarmos reverente na presença do Senhor, irmãos, nós vamos receber coisa que nós nunca imaginemos que iria receber. Nós vamos ver coisa no dia de amanhã e diante que nós nunca pensemos de ver. Nós vamos sentir algo que nunca pensemos de sentir. Porque o anjo do Senhor é o mesmo. Aquele anjo que estava lá é o mesmo anjo que está aqui essa noite. Deus não muda o seu parecer. Muitas pessoas dizem assim, chegaram e falaram para mim assim, mas hoje as coisas estão modernas. Hoje não é mais como era antigamente. As denominações, as irmãs, os irmãos, a maneira que eram, hoje as coisas estão mais modernas. Eu perguntei, e Deus, ele se modernizou também? A minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai se modernizar, ele não vai entrar no sistema desse mundo, ele vai sempre permanecer, sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então os crentes também, assim como Jesus permanece, o crente também permanece em santidade diante do Senhor. Nós precisamos disso. Então nós vemos que, já estou encerrando, irmãos, nós vemos, o irmão Brana, ele fala numa mensagem daquela irmã, ela vem para a frente e começa a orar ali e dizer, Senhor, me enche com o Espírito Santo. Senhor, me encha com o Espírito Santo. E ela começou a chorar ali no altar. E ela começou a sentir emoção ali no altar. E ela começou a sentir uma sensação boa no altar. E ela começou ali a gritar e dizer, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza. E chorou bastante ali. Então ela levantou e voltou. E o irmão Brando estava em cima do púlpito, olhou para ela e disse, irmã, não volta, não é ele ainda. Não é o Espírito Santo ainda, irmã. A senhora sentiu uma sensação, não é o Espírito Santo ainda. A senhora sentiu uma emoção, a senhora chorou um pouco, mas ainda não é o Espírito Santo. Não é aquilo que a senhora está pedindo. E ela foi humilde, ela voltou para trás, dobrou o seu joelho e continua dizendo, me batiza com o Espírito Santo. Daqui um pouco ela ficou quieta e ela solta um grito tão alto, dizendo, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Quando o Espírito Santo desceu, ela teve um desejo de ser salva. Até ali ela tinha um desejo, ela queria receber o Espírito Santo. Ela pensava que a sensação era o Espírito Santo. Ela pensou que chorar era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é algo diferente disso, foi muito mais além disso. É uma experiência natural com Deus, é uma experiência sobrenatural com Deus, é Deus descendo e dizendo para nós, nós somos tão necessitados, nós reconhecemos que Deus é tão grande, nós somos tão pequenos, mas nós reconhecemos também, irmão, que Ele disse que estaria conosco. E quando nós não puder dar o passo, Ele vai tomar nós pela mão. E se nós não puder caminhar, se não puder caminhar, quando Ele pegar nossa mão, Ele vai lá e pega nós no colo e nos leva, porque Ele tem um compromisso com cada um daqueles que estão em Sua palavra.
Deus é comprometido comigo e com você se nós estivermos dentro do quadro da sua palavra. A partir do momento que nós estivermos dentro do quadro da palavra, ele responsabiliza por nós. Demônios vão ter que se afastar de nós, porque ele vai estar conosco. Certa vez havia uma hiena. Você sabe, a hiena, aquele bicho que ataca lá na África. E aquela hiena ali veio e achou uma ninhada de... Aí o filhotinho de leão. E o leãozinho, quando viu aquela hiena ali, aquele animal ali, ele se achou tão forte. Ele se achou e disse, meu pai é um leão, meu pai, ele pode. Ele pega essa hiena aí, estraçar ela. E aquela hiena vinha vindo, e aquele leãozinho saiu do seu ninho, saiu e foi em direção àquela hiena. E quando ele chegou perto dela, a hiena olhou atrás dele e viu o pai daquele leãozinho ali. Aquele leão dessa altura assim. Aquele leãozinho dava um passo, o seu pai dava outro passo atrás dele. E aquela hiena um passo para trás. Aquele leãozinho se achou forte e diz, eu estou sendo forte, a hiena está com medo de mim. E quando ele dava um passo, a hiena dava um passo atrás. E ele dava mais um passo, aquela hiena mais um passo atrás. Daqui um pouco ele olha para trás assim, a hiena não estava correndo dele, estava correndo do pai dele que estava perto. Irmão, assim é Deus. Quando nós damos um passo e estamos enquadrados em sua palavra, Deus dá um passo junto com nós. Aí você pode ver que o diabo vai recuando. E quanto mais nós vamos caminhando, Deus vai juntamente com nós e o diabo vai se afastando. E ele tem duas escolhas a fazer. Ele sai da frente ou nós passamos por cima dele. Não vamos dizer. Não vamos dizer que nós não podemos, que nós somos fracos, não, nós somos filhos e filhas de Deus. Louvado seja Deus. Aí Jesus olhou para nós e disse, eu venci o mundo. Mas eu não consigo. Você consegue, irmão. Eu não consigo. Aí Jesus disse, eu venci o mundo e vós também vencereis. Já foi vencido. O diabo é um fracote. Ele só faz aquele barulhão, né? Mas ele não pode nada. Quem pode fazer é Jesus. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Você veja que quando Jó tinha uma real aproximação de Deus, já estou encerrando. Jó tinha uma real aproximação de Deus. Jó conhecia quem era Deus, sabia o caráter de Deus. E ele estava ali, não porque ele tinha gado. Você vai ver que Jó não adorava a Deus, Jó não cultuava a Deus, Jó não oferecia holocausto a Deus, simplesmente porque Deus dava camelos, dava rebanho de ovelha, dava cabras, dava bois. Não era só por isso. Porque tudo isso foi tirado. O diabo chegou e disse, vai, tira de Jó. Tira de Jó para tu ver se ele não vai negar na tua cara. Mas Deus também conhecia Jó. Deus disse ao diabo assim, vai lá, toca, faz, tira tudo que ele tem. Eu quero mostrar para você quem é Jó. Vai lá, faz. Muitas vezes nós não estamos entendendo, irmão, por que o momento nós estamos passando pelaquela situação, aquele problema, por que está acontecendo aquilo, mas eu vou dizer uma coisa para você, permaneça na presença de Deus. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus está contigo, Ele está ali, só que você está provando para o diabo que você não está ao lado de Deus, somente porque Deus dá o pão, Deus dá a alegria, Deus dá a saúde, não, você está na presença de Deus porque você conhece o caráter de Deus. Então, Jó estava ali, e daqui um pouco chegou a notícia, os teus camelos morreram todos. E não era um pouco não. Agora vem outro correndo e diz, Jó, morreram todas as ovelhas. Não era pouco o rebanho de ovelhas de Jó. Aí daqui um pouco chega outro e diz, Jó, você foi agora os bois, você foi as vacas leiteiras, você foi tudo. Aí daqui um pouco chega alguém e diz, Jó, os teus sete filhos morreram todos. Jó ali rasgou sua veste. Ele não blasfemou. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ele conhecia o caráter de Deus. Eu estava lendo a mensagem, irmão, é tão glorioso, nós vemos, o irmão Brando dizendo assim, e então Jó venceu. Já teve tudo restituído novamente. Você vai ver, se ele tinha 10 mil camelos, ele ganhou 20. Se ele tinha 30 mil ovelhas, ele ganhou 60. O que ele ganhou ele ganhou tudo em dobro. O que ele perdeu, ele ganhou tudo em dobro. Só que você vai ver que os 7 filhos, não veio 14 filhos. Deus restituiu aqueles 7 filhos. Porque aquele que é filho, irmão, ninguém ocupa o lugar dele.
Se eu sou filho, você é filho, ninguém ocupa o seu lugar. Sabe por que você está aqui? Porque você é filho. Aonde está o pai, está o filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o diabo tenta dizer, o diabo chega e diz assim, não vai dar certo, não vai conseguir, mas Deus olha para nós e diz assim, eu venci o mundo e você também vai vencer. Eles agiram assim comigo, vão agir assim com você, mas tem de bom ânimo. Porque aqui vão ser muito afligidos, só tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Há uma promessa, no céu encontrarei descanso para as vossas almas. Aí a Bíblia diz que adianta nós granjar o mundo inteiro. Nós ter dinheiro, nós ter fazenda, nós ter carro, nós ter prédio, nós ter tudo e nós perder a vida eterna. Quando nós partir dessa terra, há só uma coisa que nós vamos levar. Há só uma coisa que nós vamos levar. O direito da salvação ou o direito da condenação. Quando nós partir daqui, o dinheiro fica. O carro fica. Tudo fica. Mas a fé não fica. Louvado seja o nome do Senhor. As promessas não vão ficar. Elas vão sempre estar conosco, amém? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, permaneçam com essa fé, permaneçam com essa chama no coração de vocês, que Deus abençoe grandiosamente cada um. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, eu quero fazer uma oração, e da minha parte já estarei encerrando, e seus irmãos que quiserem continuar cantando, adorando, nós estamos aí para ajudar. Pai, louvado seja o seu nome. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por ter nos dado a sua palavra. Obrigado pelos teus filhos, Senhor Jesus, os quais vieram para te adorar e ouvir o Senhor falar. Pai, o que eu não consegui expressar, possa o Senhor acrescentar em seus corações, abençoar, vivificar a sua palavra, Pai. E ajude os nossos irmãos aqui, Senhor. Eu não sei o nome de cada um, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe quem é que assenta naquele banco, naquela cadeira. O Senhor sabe, Pai. Então eu peço que o Senhor continue abençoando aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Pai. Quem sabe alguém que está acompanhando neste momento e tem uma necessidade, Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ensina-nos a ter uma real aproximação do Senhor. Não deixe nós ser apoiados numa fé intelectual, Pai, mas que essa fé possa ser aquela fé lá da alma, Senhor, e nós possamos aproximar do Senhor, ó Deus, e sentir a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito e dado para nós e por tudo que o Senhor é. Pai, eu oro por esses irmãos, agora encerramos esse culto, Senhor, e eu também peço a oração, eu peço esse momento em oração, que o Senhor nos leve de volta, Pai, livrando-nos, ó Deus, de todo o mal, porque nós estamos aqui, dirigido pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós entregamos a Ti, Pai, para a Sua glória. Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Cantar aí? Vamos cantar então aqui o número 53? Vou pegar um dó maior. Vamos fechar? Vamos cantar então. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e ela vai subir com fogo. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai subir com fogo. Esta chama não pode apagar no coração desse povo. Não adianta inimigo lutar, é Jesus quem está espalhando fogo. Estou sentindo algo maravilhoso ardendo dentro do meu coração. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai subir com fogo. Esta chama não pode apagar no coração desse povo.
Não adianta inimigo lutar, é Jesus quem está espalhando fogo. É Jesus que está operando dentro da congregação. É o poder lá do alto que está alegrando nosso coração. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai subir com fogo. Esta chama não pode apagar no coração deste povo. Não adianta inimigo lutar, é Jesus quem está espalhando fogo. Cristo vai encher os vasos com o azeite da unção, para deixar os soldados bem preparados para a santa missão. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo. Esta chama não pode apagar no coração desse povo. Não adianta inimigo lutar, é Jesus quem está espalhando fogo. Aleluia. Deus continua vocês, irmãos. Foi um bom tempo do nosso irmão. Sentimos a presença de Deus. Graças a Deus. Somos nessa agradecer. Então, já aí, quando o irmão se sentir de vir, Amém. A mão do pastor Darcy. Aqui você, pastor Darcy nos honra. Aqui de ser nosso pastor, aqui nos é muito alegre. Estou muito alegre e feliz de ter um pastor posicionado, né? Um pastor que realmente prega a palavra, né? Não pega atalho, não pega curva, ele traz a palavra assim como ela é. Amém. Só notificar alguém aí que estão irmão João, dando glória a Deus aí, irmão Roberto Gonçalves, a minha irmã lá de Lages, Marissa, que Deus abençoe ela. Estava anotando ali, ela estava desde o começo assistindo. Também a Adriana Pachiniski, que Deus abençoe. Conhecendo a Virginia Carneiro, o irmão Raimundo também, Deus abençoe. E demais pessoas ali também que eu vi que se manifestou. A Deise Chagas também, Deus abençoe. Os irmãos e sua família. Deus abençoe cada um. Vou pedir aqui para o irmão Iris fazer uma oração especial para as pessoas aqui que estão assistindo. Talvez alguém quer está necessitando alguma coisa, alguma cura, alguma libertação. Eu creio que Deus é poderoso. Amém. Então, que Deus abençoe cada um. O irmão Luiz estava orando para essas pessoas e foi já entregando também esse culto, orando pela o retorno do nosso irmão também. Deus abençoe e continue com os irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e precioso Pai. Precioso Senhor, Tu tens sido tão bom, Senhor. Graça te damos. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Eu confio em Ti de coração, Pai. Sim, Senhor. Sim, Pai. Ame, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai. Sim, Senhor. Grande é o nome do Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai. Seja misericordioso, Senhor. Amém. Amém. Amém.